Amados, passando aqui para deixar uma pequena mensagem ao seu coração sobre a oração, que é o primeiro e o último recurso. Orar sempre foi o primeiro passo quando nós queremos alguma coisa com Deus, tá entendendo? A oração é a forma que temos de falar com Deus. Deus pode ter muitas coisas, muitas formas de falar conosco, mas nós só temos a oração como base de conversar com Deus. Mas na Bíblia nós vamos encontrar sempre a oração associada com alguma outra coisa. Por exemplo, uma vez Deus encontra o povo orando, o povo clamando, ele chega e pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Manda que o povo marcha. Então eu entendo que quando você ora, você tem que estar disposto a marchar depois. Depois nós vamos encontrar em vários outros lugares, né? Jesus, quando ele passa a noite com os discípulos no Getsêmani orando, ele fala assim: vigiai e orai. Está entendendo? Aí a gente percebe que já houve uma mistura da vigilância e da oração, sempre agregando, né, alguma coisa junto com a oração. Depois nós vamos orar, nós vamos ver um outro texto que fala assim, e Jesus falava sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, orar e perseverar. Está entendendo? Não é difícil começar a orar, mas é difícil perseverar em oração. Vamos ver que depois que o Bartimeu orou ao Senhor, Jesus mandou chamar ele. E aí ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então significa que a oração não é talvez o seu pedido. A oração é a sua forma de expressão para falar com Deus, para chamar a atenção de Deus. E aí, quando ele fala assim: o que queres que eu te faça? Ele teve que expressar a necessidade. Assim eu digo para você: ora ao Senhor, clama ao Senhor sim, mas sempre fica atento o que Deus vai mandar fazer logo após a sua oração. O que Deus falou com a cananeia? Está entendendo? O que ele falou com o leproso? O leproso fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele tocou no leproso. Está entendendo? A mulher do fluxo de sangue, possivelmente ela estava orando, ela tocou em Jesus. Talvez a sua oração está precisando de um toque. Talvez a tua oração está precisando que seja tocado. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão, eles oravam e cantavam a Deus, e os outros presos escutavam. Sempre vamos ter alguma coisa associada com a oração. E por último, outro dia eu estava falando aqui no monte, orando, sempre, depois de toda a oração, existe um tipo de posição. Toda oração, toda petição exige um posicionamento. Ana orava para ter filho mesmo sendo estéril. Só que logo após a oração e o voto que ela fez, a Bíblia diz que o seu semblante já não era o mesmo. Ela levantou e foi para casa, comeu e bebeu, foi para casa e foi para Siló e as coisas mudou. E eu declaro que na sua vida não vai ser diferente. Está entendendo? Talvez é um toque, talvez é um louvor, talvez é uma vigilância, talvez é uma perseverança. Seja lá o que acontecer depois da oração, faz. Porque eu tenho certeza que na oração Deus dá a direção.